Oi, gente, a gente tá no nosso podcast lá do exterior. Eu, Carol Miyazaki Paula Dodson, e o que a gente vai falar hoje, mana? porque a gente vai falar dos laços de afeto e de amor que nos aprisionam, né? Ao invés de ser laços, acabam sendo nós, né? Nós no sentido de ser nó, né? E acaba nos segurando ao invés de colocar a gente no fluxo. E dentro desses laços de nós, a gente vai trazer família, né? As pessoas que a gente tem laços de sangue mesmo, né? Pai, mãe, e toda essa ancestralidade aí para trás que a gente às vezes entende que a gente precisa honrar, mas esse honrar ele vem dependendo das crenças, né? Dependendo do que a gente acredita que seja honrar, ele fica ali com uma informação equivocada. E aí a gente vai vivendo de nós, né? A gente faz alguns nós nas dores daquelas pessoas que são caras para a gente, caras no sentido de serem importantes, e ao invés de a gente criar laços, né, que nos colocam no fluxo, a gente fica amarrada ali por um nó e não cumpre a nossa função e também não honra, porque, né, honrar vai muito além disso. Né? Honrar vai muito além do honrar só as dores, né? Honrar eu diria que é uma nota acima dessa informação de atrelada à dor que a gente às vezes tem e nem sabe que tem, né, Carol? Traz aí um pouquinho disso pra gente, Carol. É bem isso. A gente como ser humano, e é algo assim intrínseco do ser humano, a gente é amor. No fundo, a gente é amor e a gente é fiel. Fiel à nossa família. Por mais que a gente... Aí você pode... Algumas pessoas podem falar, ah, eu sou fiel, odeio os meus pais, odeio, não gosto, tem problema, ou amo, né? Mas tem pessoas que podem falar, ah, eu odeio, não gosto, tem problema. Mas é algo muito profundo, é algo muito mais abaixo dessa dor, desse odiar, desse não gostar, que é algo que vem no nosso ser, como se fosse assim, tá ali no nosso DNA, a fidelidade, o amor à nossa família, ao nosso clã, né, de forma mais antiga, ao nosso clã, à nossa tribo. E todos nós queremos pertencer, amar, ser amados e pertencer. E aí, por amor, por fidelidade, a gente continua, e isso é de uma forma totalmente inconsciente, que por sintonia espiritual, né, mano, a gente vem para essa família para resolver essas questões, para equalizar, para zerar essa conta. Por sintonia, a gente vem para evoluir, para trazer amor nessas relações que podem estar em desequilíbrio, né, desde antes. E aí a gente pode falar de outras vidas ou de gerações, né? A gente foi lá, espiritualmente falando, antes de estar aqui, foi lá e bateu no peito e falou, pode deixar que eu resolvo, eu vou descer, eu vou equalizar isso. E aí, quando chega aqui, a gente lida com esses desafios, com essas dores, e acaba crescendo, né? Se tornando adulto, mas continua ainda sendo fiel, honrando de uma forma desequilibrada as nossas raízes, a nossa ancestralidade. E quando a gente fala de ancestralidade aqui, a gente não está querendo somente dizer daquele ancestral da tataravó, a gente está querendo dizer dos nossos pais. Eles já são os nossos ancestrais. A nossa família já é os nossos ancestrais, já faz parte dessa árvore da vida. E aí a gente acaba honrando, vivendo as mesmas labutas, as mesmas dores, e acredita que pode ser o acaso, ou não percebe isso, que a gente está honrando dessa forma dolorosa, porque a gente quer pertencer. Então, a gente continua fazendo mais do mesmo, sendo mais do mesmo, e sofrendo, sentindo dor, e não percebe que a honra é ser feliz. Que o que Deus, o universo, Jeová, Krishna, não importa o nome,
E o nosso próprio espírito veio para passar por esses desafios, equalizar e aprender no sistema, não é somente entender, mas aprender no sistema para ser feliz, que a honra, na verdade, é ser feliz. Que o que mais os nossos ancestrais, mesmo que isso não seja consciencial, o que mais eles queriam eram ser felizes, mesmo que de formas equivocadas, ignorantes, do não saber, eles estavam, todos nós, toda a humanidade está tentando ser feliz. Então, todas as coisas que eles passaram, todos os desafios, todas as dores, os encontros e os desencontros, todas as coisas proporcionou para que a gente estivesse aqui hoje para mudar essa história, mudar esse jogo, mudar, curar essa árvore que pode às vezes estar doente nas folhas, olhando o quê? Para a nossa raiz, para o nosso interior, para a nossa família, para a nossa linhagem. E é só a gente perceber, né? O que, por exemplo, é uma coisa muito comum, né? Todos nós termos problemas, a maioria, né? De nós termos problemas com dinheiro, com ser feliz no trabalho. Antigamente, as pessoas falavam muito e antigamente isso ainda é da minha época, quando eu era criança, mas mais assim, dos meus primos mais velhos, faz tem tais profissões, porque essas vão dar dinheiro. E, e, e aí hoje a gente já vê que tem outras formas né, de ter uma carreira. Hoje em dia se fala de tantas possibilidades, ainda mais agora depois do Covid, que teve o boom do online, a gente percebe como que tem formas diferentes de trabalhar, de ser bem remunerado. Só que mesmo assim, muitos passam por desafios de conseguir essa boa remuneração, né? E eu ainda posso dizer que eu ainda estou nesse caminho. E essa semana foi uma semana que me trouxe muito isso, dessa honra distorcida, que nem você estava falando dos nós, que a gente continua perpetuando para o mundo, para a gente, e acaba não ocupando o nosso lugar realmente de potência, de função, mesmo que ocupe, ainda tem esses perrengues, né? Ele acaba não conseguindo ter uma forma fluídica das coisas acontecerem por honra, por fidelidade, por amor. E isso está em bases muito profundas, né? Sim, sim. Basta observar, né, eu posso falar por mim e os assistidos que em geral a gente atende, que sempre tem um ponto a ser, sempre tem um nó com alguém da família, pai, mãe, irmão, sei lá, avós, tios, sempre tem um nozinho ali, né, nesses laços consanguíneos. E às vezes, para quem se propõe a mudar de país, por exemplo, né? Às vezes a gente fala, parece que eu não pertenço a essa família. Parece que eu nasci aqui e parece que eu não pertenço. E aí a gente, em algum momento, resolve ir embora. Esse não foi o meu caso, mas a gente percebe muita gente que faz isso, né? Que tem esse movimento de se afastar, né, da família. Por, às vezes, julgar algum comportamento ou não entender algum comportamento de alguém da família e se afastar. E aí vai viver em outro lugar, em outro país, mas mesmo longe, às vezes, repete comportamentos referentes àquilo que a pessoa, né, que julgava lá na família e nem percebe. Nem percebe. Às vezes alimenta crenças de não merecimento, de desvalor, enfim, várias, né? Várias crenças. Alimenta a crença de que dinheiro não dá em árvore e que nasci pobre, vou morrer pobre, de que pessoas que têm dinheiro não são pessoas legais. E aí repete esse comportamento, mesmo distante, repete o mesmo comportamento e aí traz essa labuta, esse peso da labuta para a vida, como você citou lá atrás, né? E aí vive a mesma vida dura, né, sofrida, pesada, que tinha os pais. E aí, ao invés de olhar para aquela informação que vinha dos pais, só repete ali, sem consciência, sem refletir sobre,
só repete, e ainda quando identifica que está repetindo o padrão, que às vezes você desperta para isso, ao invés de fazer alguma coisa para sair do padrão, ainda condena os pais mais ainda e fala, eu sou assim por conta do meu pai, eu sou assim por conta da minha mãe, eu sou assim porque minha família, né? E aí não, ainda assim não trabalha com a consciência que ganhou para sair daquilo, para realmente honrar. Tá, o pai e a mãe, ou enfim, a família era assim. Eles viveram essa realidade dessa forma, mas eu já identifiquei, inclusive, onde está o padrão e o que eu posso fazer com isso, né, diferente, para que eles viveram um padrão. Eu identifiquei o padrão. O que eu posso fazer para sair desse padrão, para honrar, de fato, a dor da que eles viveram todo aquele padrão, doeu de alguma forma, e agora eu venho com a potência de identificar, com a consciência diferente deles, para que eu possa identificar e fazer diferente, né? E aí, às vezes, a gente acha, inconscientemente, inclusive, que fazer diferente do pai e da mãe é desonrar. Como assim eu vou ser rica se meu pai e minha mãe eram pobres, né? Isso parece muito estranho para algumas pessoas, mas isso é mais comum do que a gente imagina. Da gente honrar a pobreza, porque, como assim? Eu não posso. Meu pai teve uma vida dura, como é que eu vou ter uma vida boa? Né? Meu pai trabalhou duro, como é que eu vou trabalhar 3 horas por dia e ficar o resto... E pior, ainda ter prazer no trabalho. Como que eu vou ter prazer no trabalho, trabalhar com uma coisa que eu gosto, trabalhar menos horas, ganhar mais, e sendo que meu pai lutou e suou aqui para pagar meus estudos, para pagar minha comida, para pagar minha casa. A gente fica com essa... Às vezes a gente tem essa informação no nosso sistema e nem percebe, rodando ali como verdade absoluta e nem percebe. E isso impede da gente deslanchar no fluxo, impede da gente fazer o que precisa ser feito, o que a gente realmente veio fazer. Né? Com certeza. E a gente acaba... e é uma informação assim que tem dentro da gente que honra é fazer mais do mesmo. Só que a verdadeira honra é quando a gente é feliz, porque eles estão em nós. Que dentro de fazer diferente, né, de viver a bonança da vida, né, de quebrar o padrão, que é o que nós viemos fazer, de fazer diferente, pode ser que ressoe para alguns, eu tenho que, como não vem essa informação fazer diferente, mas assim, vem a informação de fazer melhor, e não se trata de fazer melhor, é como a Mana disse, ela colocou uma forma muito bem colocada, é fazer diferente. E aí, quando a gente faz diferente, quando a gente faz o que a gente veio fazer, cumpre com a nossa função, que veio para curar a nós e a nossa ancestralidade, a gente honra de fato. Honra porque eles queriam ser felizes. Então, quando a gente é feliz, eles também vão ser. Mesmo que eles já tenham partido, mesmo que aparentemente os seus pais, seus cuidadores, fiquem incomodados, mas a gente dá oportunidade também para eles serem felizes. Além deles serem, isso reverberar neles, porque é como se fosse uma árvore. Se a gente curar a raiz, toda a árvore é curada. Se a gente cura um pedaço ali, toda a árvore recebe a informação da cura daquela raiz. Então, por isso que a gente tem que olhar para as nossas raízes, para a nossa ancestralidade, para a nossa história, porque a gente vai poder curar de fato. E não olhar para a folha e falar, é aqui, essa folha aqui, essa parte da árvore está doente, então vamos tentar curar aqui. Não, a gente vai na cura na raiz, a gente vai olhar nas profundezas, e a profundeza é a nossa família, a nossa história. E aí, quando a gente faz isso, essa cura, ocupa o nosso lugar de função, é feliz, que é isso que Deus, o universo quer, e a nossa ancestralidade quer, a gente reverbera essa cura para toda a nossa família. A gente abre espaço não somente para a cura da nossa família, da nossa árvore genealógica, a gente abre a cura para todo o espaço, porque estamos plantados no mesmo lugar, como se fosse no mesmo jardim, na mesma terra. Então, toda a terra é curada. E aí a gente honra de verdade. Aí a gente respeita de verdade. E aí muitas pessoas podem falar, mas se eu for feliz, o meu pai, a minha mãe, podem não querer mais falar comigo.
Porque se eu receber a bonança da vida, os bens materiais, e eles odiaram tanto, né? Falavam tanto que, ai, ser rico, quem é rico não dá valor para as coisas, quem é rico subjuga os outros. É uma informação que tinha dentro de mim. Quem é rico subjuga os outros. Quem é rico não sabe dar valor nas coisas. Porque quem sofre, quem sabe, quem está na labuta, sabe o valor certinho de cada coisa. Será? E aí a gente pode acreditar que essas pessoas não vão mais falar com a gente. Aí existe o medo do rompimento do cordão, porque daí se eu for feliz, não vou deixar de pertencer. Mas se a gente olhar para o nosso corpo físico, até para o nosso corpo físico, os nossos ancestrais, todos eles estão em cada célula do nosso corpo. Então, jamais tem como a gente romper, mesmo se a gente quisesse romper. A gente sempre vai estar interligados, porque é algo espiritual, é algo muito mais profundo e está materializado no nosso corpo, na nossa carne, nos nossos ossos, cada ancestral nosso. Então, quando a gente recebe a bonança da vida, dá a bonança da vida, tem um fluxo, a gente está colocando amor em cada ancestral nosso. E está pertencendo. Aí a gente pertence de fato. Não quando a gente é infeliz. Tô toda arrepiada. Que lindo isso que você trouxe, Mana. E é muito, muito isso mesmo. E percebendo que a informação de felicidade, né, de quem veio antes da gente pode ser diferente da gente, né? As necessidades que eles tinham lá atrás é diferente das necessidades que a gente tem hoje, né? Então, pensar diferente é só diferente. Não é bom nem ruim, é só diferente. Então, honrar a gente mesma, a nossa felicidade, a nossa maneira de pensar, toda a nossa potência, automaticamente, assim como a Mana disse, colocou muito bem colocado, é honrar o restante que dá para trás da gente, porque eles fazem parte da gente de alguma forma, né? Biologicamente, eles fazem parte da gente. Então, é extremamente importante que a gente entenda as nossas potências, as nossas formas de pensar, o que faz a gente feliz, que é isso que vai vibrar amor daqui para trás, né? Do que veio daqui para trás e daqui para frente, né, Mana? Porque reverbera aí no todo mesmo. Não tem como ser diferente, né? Assim como o que dói no outro dói em mim também. O que vibra amor em mim, vibra no outro também. Né? Um pai e uma mãe, quando vê um filho sofrendo, ele sofre também. Quando ele vê o filho feliz, essa felicidade reverbera nele também. A gente entende que daí somos um, e quando a gente olha que somos um e não tem separação, quando a gente entende isso, que nada está separado no universo, e a gente faz essa cura, a gente transborda. Não é à toa que a gente nós somos um e transbordando, né, Paula? É uma delícia, não tem como transbordar sem vibrar essa união, né? A união de tudo que tem em mim. E porque mesmo que o foco seja só a gente, não tem como a gente viver o que eu penso, sinto e materializo e essa ação de integridade, de inteireza, não somar na ancestralidade também. Não tem como, né? Não tem como a gente cumprir a nossa função, não tem como a gente ser feliz e vibrar amor. E vibrar amor, que eu digo, não é uma perfeição de vida, né? Não é estar feliz sempre, não é isso. É honrar os desejos do coração, né? Agir de acordo com o que pensa e sente. Não é coisas extraordinárias, são coisas do dia a dia, da vida mesmo, dessa vivência, da experiência de vida mesmo, que vai colocando a gente nesse caminho do amor, né? Quando eu gero uma integridade dentro de mim, no sentido de penso realmente, eu tenho uma forma de pensar diferente da do meu pai, da minha mãe, ou, né, das pessoas que amo, família, mas
aqui no meu coração tem um desejo que vibra de acordo com o que eu estou pensando. Então, se eu materializar isso, automaticamente, eles vão vibrar na mesma felicidade que eu, mesmo sem dizer uma palavra, às vezes, ou mesmo sem eles estarem aqui presentes, de corpo presente. Então, a cura é a gente olhar para dentro da gente, olhar para a nossa história, para que essa magia possa acontecer, para que essa felicidade, que não vai ser assim igual sempre, né? Que a gente vive, a gente está vivendo e tantas coisas acontecem, né? Mas para que a nossa vida se torne realmente sustentável, autossustentável, é olhar para essas raízes, é olhar para a nossa história, é olhar para a nossa ancestralidade. Percebe que muitos desafios que todos nós temos, que às vezes se torna um padrão porque ainda não foi curado, ou está em processo ainda de cura, são processos que a gente trouxe, veio da nossa ancestralidade. Então, se a gente começar a olhar para a nossa história, a história dos nossos pais, nem precisa ir muito longe, a gente pode reconhecer isso e pode começar a atuar. Para quem ainda não está atuando, né, na terapia, fazendo terapia, eu digo atuar de exercer, de colocar magnetismo para a gente começar a fazer um movimento de cura, porque é para isso que nós estamos aqui, para curar. Basicamente, se você olhar na estrutura de vida do seu bisavô, vó e mãe, a gente vai percebendo, né, que os nossos bisavós viveram uma realidade, os nossos avós viveram um pouquinho diferente daquela realidade, os nossos pais um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais diferente daquela realidade da avó e da bisavó, e a gente está vivendo uma outra realidade. Então, existe aí cronologicamente uma evolução aí, né? Claro que com as particularidades desse padrão embutidos aí em cada uma delas, mas cada uma vive um pedacinho do padrão, rompendo um pedacinho do padrão. E aí, se a gente olha para trás e quer honrar e permanecer, né, na mesma forma, a gente não evolui, né? Porque a gente precisa realmente construir a nossa forma para poder romper com algumas coisas que já não fazem mais sentido para a humanidade, inclusive. Nossa, que profundo isso, né? É muito profundo. Verdade. E se não consegue fazer essa análise sozinho, temos duas psicanalistas espiritualistas aqui, temos grupos de terapêutico. Falta de ferramenta não é. Estamos aqui à disposição, porque basta você olhar para a sua vida e fazer uma breve análise mesmo de será que tá dura a vida? Tá pesada? Tá sem fluxo? Parece que tá vivendo um nó? Parece que quando você olha para trás, parece que a vida tá igual ao do pai e da mãe? Esses são os grandes indícios, né, mano? E aí basta você querer, estar disposta a olhar, fazer essas perguntas, ser sincera com você, e entender que tem alguma coisa, vai para terapia. Porque não adianta a gente, por experiência própria, a gente pode dizer, não tem como mudar fora se a gente não olhar para dentro, se a gente não ir para as raízes. Você pode mudar de país, mas você não consegue mudar a forma, porque ela vai junto com você. É você, essa forma aqui. Né? Literalmente, você pode ir para Marte, não importa. Tem gente que acha que vai mudar de país, a vida toda vai mudar. Sei, os padrões, a malinha, essa forma a gente leva junto. A gente pode querer não levar, né? Por experiência própria, eu falei, eu vou mudar, porque o problema é meu país, então eu vou mudar, todos os meus problemas vão ser... Funciona, né? Lê do engano, gente. Eu que não arregaço as mangas e realmente, né, entro nesse processo de autoconhecimento e realmente entro na minha vida de fato para fazer o que precisa ser feito. Bem isso. Que riqueza. Então, percebeu que tem algum problema, algum pepino ou um pepinão de tu, procura a gente, procura um terapeuta. A gente tem ferramentas incríveis que mudaram a nossa vida, que mudam a nossa vida.
E a gente pode dizer por experiência própria que só existe um caminho e ele é para dentro. E aí a mudança acontece. O caminho se faz caminhando inteiro, né? Inteiro dentro da gente, senão a gente não vai. Fica cada pedacinho para um lado, a gente não vai para lugar nenhum. Né? Ai, gente, que delícia, que honra fazer esse podcast com você. Da minha também, mano, uma delícia, muito bom, obrigada. Obrigada. Obrigada você também. Ai, que delícia. A gente se vê então no próximo podcast. Se você gostou, gente, compartilha com as pessoas que são da sua família, da sua linhagem, do seu clã, da sua tribo, né? E ela não precisa só se estender a pessoas que são do seu sangue, né? Porque é algo muito espiritual aí que nos une. Então, compartilha com quem você gosta, com quem você pensou, falou, nossa, manda para essa pessoa porque ela não veio na sua cabeça à toa, né? Então, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou, se caiu alguma ficha, se você entendeu algum padrão da sua família. E a gente vai adorar saber e também a gente vai poder te dar uma luz sobre isso, né, mano? Verdade. E a gente está aqui. Qualquer coisa, se você quiser, a gente está aqui para atender vocês. E é só entrar em contato com a gente. Pode comentar também se vocês não souberem onde nos procurar. Mas eu vou deixar aqui embaixo, a gente vai deixar na descrição do vídeo o nosso Instagram, né? E vocês podem entrar em contato com a gente lá ou aqui nos comentários. Verdade. E a Mana falou, né? A gente traz luz para vocês, e luz no sentido de lucidez, né? Quando a gente reflete, né, na informação, no problema, no nó, a gente consegue enxergar exatamente o que está naquele nó e consegue desfazer e trabalhar para que luz se torne um laço. Beijo. Beijo! A gente se vê no próximo podcast. Tchau! Tchau.